Meus queridos e amados irmãos, que a preciosa paz do Senhor esteja com todos. Quero agradecer a Deus esta noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em praça pública para glorificar e ovacionar o santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos amou e nos purificou e nos fez assentar em lugares celestiais. Ele que nos deu herança entre os santos e que nesta hora está nas maiores alturas, sendo celebrado pelos querubins, pelos serafins, pelo arcanjo, pelas miríades de anjos, e nesta noite pelo setor 2, São Lourenço da Mata, que em praça pública ergue a sua mão em adoração ao único e verdadeiro Deus. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Quem diz amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, é com muito prazer que nós estamos aqui no setor 2, São Lourenço da Mata, para cumprir a escala do nosso amado, estimado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, nosso pai, que tem nos confiado a oportunidade de colaborar com ele no trabalho do Senhor. Entendemos que ainda que esta colaboração da nossa parte seja muito pequena, nós estamos à disposição de Deus e nosso pastor para fazer aquilo que ele tem designado. E sempre é uma grande satisfação, meus irmãos, voltar a este setor, principalmente para rever o pastor Paulo Cristóvão, a sua família que aqui está, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, os ministros, presbíteros que aqui estão, e este grande coral de jovens que desde a abertura deste congresso está recebendo de mão cheia da parte de Deus. Os jovens confirmam isso dizendo amém? Amém. Muito bem, meus irmãos, nesta noite quero compartilhar convosco de uma porção da palavra de Deus. Quero me distanciar um pouco do tema escolhido, mas vamos estar falando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de número 14. É a primeira leitura que faremos. Depois pedimos com gentileza aos irmãos para lerem também em Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Gênesis, capítulo 18, versículo de número 14. Depois Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Nos diz assim, Gênesis 18 e 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É uma pergunta. Lucas capítulo 1, versículo de número 37, está a resposta desta pergunta. Eu queria convidar todo este mar de salvos e pessoas que também estão conosco nesta noite para dizer esta frase maravilhosa, que é a resposta da pergunta que acabamos de ler. Haveria coisa alguma demasiadamente difícil para o Senhor? Vamos ler, 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Quantos dizem amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, com a ajuda de Deus, pelo seu Espírito Santo nesta noite,
Nós queremos falar sobre o Deus do impossível. Será que os irmãos lá atrás estão me escutando também? Que estão ouvindo pelo telão? Digam amém. Olha ali, os irmãos estão escutando, graças a Deus. Embora em toda a Escritura Sagrada possamos observar textos que Deus pode todas as coisas, nesses textos que acabamos de ler, escritos em 2 testamentos diferentes, vemos uma pergunta e uma resposta explícita que declaram que as coisas impossíveis o são para os homens, mas não são para Deus. Somente Deus possui atributos que lhe dão condições, que lhe dão a capacidade de realizar toda e qualquer coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Quando falamos da expressão impossível, o dicionário nos diz que algo impossível é aquilo que não tem possibilidade de acontecer. Ele acrescenta dizendo que o impossível é algo irrealizável, é algo impraticável, é algo que chega a ser incrível, ou seja, difícil de crer ou impossível de crer. Acrescenta-se ainda que o impossível é algo extraordinário. Eu gosto da expressão no grego usada em Lucas 1:37 para impossível, que é a expressão adunatos, que quer dizer literalmente algo incapaz de acontecer. E esta incapacidade se dá no campo humano, mas não no campo divino. Diga amém. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos claramente que este Deus a quem nós estamos adorando esta noite, Ele é o Deus que se revela. Ele se mostra, Ele não se esconde ou se oculta dos homens. Esta revelação, ela se dá de forma dupla ou de forma dúplice. Na teologia, a revelação de Deus se dá de forma geral e de forma especial. Dizem os teóricos que a revelação geral é quando Deus se mostra através da criação. Salmo de número 19 diz que os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A revelação de Deus também, de forma geral, se dá através da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. A revelação de Deus também se dá através da história. Daniel capítulo 2, versículos 21 e 22 nos mostram que Deus se revela através da história. Mas, apesar da revelação geral, Deus resolveu revelar-se de forma especial para os homens. E quando falamos de algo especial, falamos de algo sobrenatural, falamos de algo fora do comum. E essa revelação especial se deu de forma dupla.
através da palavra viva, Jesus de Nazaré, e através da palavra escrita, a Bíblia Sagrada. E esta Bíblia Sagrada que nós temos nas mãos esta noite, eu queria que você levantasse ela bem alto esta noite. Faça uma tomada disto, meu irmão, porque é muito bonito. Esta palavra, ela nos mostra Deus como um ser supremo, Deus como um ser único, Deus como um ser infinito, Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. E podemos acrescentar ainda como Deus restaurador, pois um dia Ele dirá: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! A Bíblia nos mostra Ele como Espírito pessoal, que subsiste em três pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que este Deus é santo, que este Deus é justo, que este Deus é amoroso. E nesta noite eu quero dizer em alto e bom som, para toda São Lourenço ouvir, pela ampliação do Espírito Santo esta noite, que além de tudo isso, Deus é perdoador daqueles que se arrependem. Aleluia! É claro que quando falamos de Deus, no campo da filosofia, dos pensadores, há diversas cosmovisões, opiniões sobre a pessoa de Deus. E não é o meu propósito esta noite falar de cada visão ou cosmovisão humana em relação a Deus, mas destacar pelo menos três principais. A primeira cosmovisão a respeito deste Deus é aquela que chamamos de cosmovisão ateísta. E o ateu nada mais é do que aquele que prefere negar a existência de Deus. É aquele que nega o Senhor, que Ele não existe. E eles afirmam isto sem ao menos submeter a uma análise até racional, sem recorrer às Escrituras, de que a existência de Deus é uma realidade intangível. Não precisa um crente recorrer à Bíblia Sagrada, a carta de Deus para os homens, para somente através dela mostrar a existência de Deus. Até mesmo argumentos racionais atestam e levam o homem a pensar que acima de tudo existe um Deus invisível que criou todas as coisas. O primeiro argumento racional que poderíamos destacar esta noite é o argumento cosmológico, aquele que trata da origem de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira pergunta que o homem, analisando racionalmente se existe ou não Deus, é de onde o mundo surgiu. E é claro que ele tem disposto pela moderna ciência três
três opiniões. A primeira é de que o mundo surgiu de uma explosão sem causa. Mas é tão difícil acreditar nisto. Primeiro que porque do nada, nada vem. E segundo, porque eu nunca vi explosão organizada. Se qualquer dona de casa esta noite pegar os elementos, os ingredientes que compõem um bolo, a margarina, o açúcar, o trigo, os ovos e alguma outra coisa mais, e colocar numa vasilha junto com a banana de dinamite e acendê-la e explodir, porventura os ingredientes, quando arremessados ao ar por aquela explosão, vão resultar num bolo? É evidente que não. A teoria do Big Bang não passa nenhuma falácia. Quando se diz que o acaso foi quem deu origem a tudo, é porque estão querendo substituir o nome de Deus pelo nome do acaso. Nada nem ninguém pode ter o poder que esse Deus tem de chamar à existência as coisas que não existem. Mas existe ainda uma segunda opinião. Tudo bem, o mundo não é resultado de uma explosão sem causa. Na verdade, o mundo não tem princípio. Ele é eterno, nunca foi criado. Os modernos cientistas asseveram esta balela, mas esquecem-se que a segunda lei da termodinâmica diz que a energia utilizada no universo está se esgotando. Então, se ela está esgotando, é porque um dia ela já esteve no seu percentual maior e com o passar do tempo ela está se gastando. Se está se gastando, é porque o mundo não é eterno, ele teve um princípio. Um dia Albert Einstein, talvez uma das mentes mais brilhantes que pisou na face da Terra, no campo científico eu me refiro, queria através da teoria da relatividade mostrar que o mundo é eterno, mas ele se decepcionou. Ele percebeu que na verdade o cosmos está em expansão, e se está em expansão, cada ano após ano os astros vão se distanciando, é que se nós fizéssemos um retroativo, ao invés de distanciar, eles iam se aproximando, até chegar num núcleo só. E aí a gente percebe que a teoria de que o mundo é eterno é uma falácia. Senão, onde os astros estão, jamais poderiam sair. Mas se eles estão se expandindo, é porque um dia eles estiveram todos juntos e passaram a existir a partir de quando Deus disse: haja. Através do argumento cosmológico, descobrimos que Deus é poderoso. Eu queria que esta multidão dissesse comigo hoje, nesta noite: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Poderíamos citar ainda um segundo argumento. Um argumento racional que nos leva a entender que existe Deus. Além da criação, é preciso entender que a criação está organizada. Se ela fosse fruto do acaso, ela estaria uma bagunça.
Mas a Bíblia nos mostra que Deus fez todas as coisas e criou leis, dando propósito à criação. Em Jó, capítulo de número 38, nós vamos ver Deus dizendo a Jó como ele controla a fauna, como ele controla a flora. Deus diz a Jó: quem é que ouve? Quem é que ouve a onça quando sai com seus filhotinhos clamando pela presa e não acha? Se não sou eu que tenho piedade e coloco a caça no caminho para ela não padecer de fome. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia mostra que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se a evolução fosse uma verdade que nega a existência de Deus, como explicar que a Terra tem exatamente a distância necessária em relação ao Sol para que haja vida? Se ela tivesse 1 milímetro à frente, não haveria vida na Terra. Se ela tivesse 1 milímetro atrás, não haveria vida na Terra. Quem é que colocou a Terra em terceiro lugar em relação ao Sol para que pudesse ter vida? A mão do Todo-Poderoso. O que dizer da existência da Lua, que controla e regula as marés? O que dizer do movimento de rotação que é necessário para que haja um período de 24 horas, 12 horas com sol e 12 horas sem sol? Se não tivéssemos esse movimento de rotação, a face da Terra virada para o Sol ficasse exposta 24 horas, todos morreríamos queimados. Se fosse o contrário, todos morreríamos congelados. Mas Ele criou e deu ordem. O que dizer da gravidade, que possibilita que a gente transite de um lado para o outro? Se não houvesse essa lei que nos puxa para baixo, nós não íamos andar, íamos flutuar. Mas Ele disse: não, a gravidade vai deixar o homem com um pezinho no chão. O que dizer do campo magnético ao redor da Terra? Todo dia uma chuva de asteroides contra a Terra. Mas se não houvesse esse cinturão ao redor da Terra, que faz com que as pedras que venham arrojadas e as tempestades solares que vêm contra a Terra sejam diminuídas, desintegradas, ao ponto de quando chegar na Terra não haver nenhum choque. Quem foi que colocou esse campo magnético ao redor da Terra para não acertar a tua casa um asteroide? Quem foi que colocou água na Terra? Porque só pode haver vida se houver água. Estão procurando lá em Marte, mas não acharam não. Só tem água aqui. Foi Ele quem botou água na terra para meu servo beber. Eu poderia citar o argumento ontológico, que nos mostra que Deus, Ele não existe, Ele é. Porque existir é uma atribuição humana, que fala de um ponto de partida. Deus não tem ponto de partida, Ele é. Êxodo 3:14, Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. Diga comigo: Deus é autoexistente. Poderia falar do argumento moral, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e lhe comunicou atributos morais. Romanos 2:14-15 nos mostra que Deus é moralmente perfeito.
Poderia falar do argumento histórico. A história não é circular, como dizem os pessimistas. A história, biblicamente falando, ela é linear e teleológica, com movimentos circulares. Ela não está entregue ao léu. Ela não está entregue ao domínio de Satanás. Deus tem uma linha com a história e tem um propósito com ela. O profeta Daniel disse a Nabucodonosor: olha, é ele quem remove reis e estabelece reis. É ele que conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. E o outro argumento que eu poderia citar para fechar este ponto é a experiência pessoal. Na escola vocês vão ser bombardeados acerca da existência de Deus. Na rua, no trabalho, nas faculdades, vamos ser zombados, ridicularizados por aqueles que querem viver de todo jeito, por isso negam a existência de Deus. Mas se existe um argumento que é forte a respeito da existência de Deus, é a experiência pessoal. Foi Ele quem lhe salvou. Foi Ele quem perdoou os seus pecados. Foi Ele quem escreveu o seu nome no livro da vida. Foi Ele quem batizou você com o Espírito Santo e com fogo. E ninguém pode apagar isso de você. Quando Ele quer mostrar algo no céu, Ele não vai na casa das autoridades não crentes. Ele não vai na casa do filósofo, do geógrafo, do historiador. Ele vai na casa dessa irmãzinha de coquezinho branco, abre a porta do céu e mostra o sobrenatural. Portanto, alguém quando quiser saber de Deus deve procurar você, porque você anda assim com Ele. Quem anda assim com Ele? Mas existe uma segunda cosmovisão a respeito de Deus. A primeira é a ateísta, que nega a existência de Deus. A segunda é a deísta, com D, que afirma a existência de Deus, mas nega que Ele participe dos negócios humanos, nega que Ele interfira nas questões humanas. Quem é adepto dessa cosmovisão devia ler Isaías 57:15, veja aí na sua Bíblia. Quando Deus usa o profeta para dizer a seguinte expressão: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Deus não só habita no céu, como um ser transcendente, que está além da nossa compreensão. Diz Ele: eu também habito com o contrito, estou perto do abatido. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Aleluia, glória a Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: lá no Areópago, aqueles homens seguidores de Epicuro e os estoicos, quando diz assim, olha, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de nós. Olha o 28, porque nele vivemos. Olha como ele está perto. Nele vivemos e nos movemos
e existimos. Ele está tão perto que é Ele quem faz a gente se mover, existir, de tão perto que Ele está. Então é uma cosmovisão equivocada. Agora eu quero falar da terceira cosmovisão, que é a que nós cremos, ateísta, com T. Ateísta, diferente dos ateus, afirma a existência de Deus, e diferente dos deístas que afirmam a existência de Deus e negam a sua intervenção, ateísta diz: Deus existe, e quando Ele quer, Ele interfere nos negócios humanos. Sabe qual é a maior prova de que Deus é um Deus que interfere? É você aqui. Se Deus não interferisse na história humana, você não estava aqui, estava naquela situação que você estava antes de Ele lhe encontrar. Mas a mão, a mão foi lá e te arrancou. Venha cá que eu quero você, venha cá que eu quero você, venha cá que eu quero você, venha cá que eu quero você. Venha cá, quem pode adorar? 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 Aleluia. A Bíblia nos diz que intervir significa fazer uma intervenção de modo a interferir no desenvolvimento de algo. A Bíblia nos mostra e está repleta das demonstrações, das intervenções de Deus na história humana. Por exemplo, a criação do mundo, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:26. O dilúvio, Gênesis 6:17, é uma intervenção divina. A Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8. Na vida e na história do povo de Israel encontramos as intervenções de Deus. Êxodo capítulo 12, Isaías capítulo 45, verso de 1 a 3, Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 3. No estabelecimento dos grandes impérios, Daniel capítulo 2, versículo 21. Um dia, uma mulher que não podia engravidar, ela foi para o templo orar. E quando ela estava orando, clamando ao Senhor dos exércitos que fizesse alguma coisa na sua vida, o sacerdote, que em primeiro momento a teve por embriagada, mas depois foi esclarecido de que ela estava orando para Deus lhe dar um filho, ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela levantou-se e o seu semblante já não era triste. E ela desceu para Ramataim Zofim, e lá esteve com seu esposo. E quando ele a conheceu, diz a Bíblia, e Deus lembrou-se dela. E ela engravidou de forma sobrenatural, por um milagre no seu ventre. E ela fica tão alegre que no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versículo 6 ao versículo 10, Ana faz um cântico dizendo: é Ele quem empobrece e quem enriquece, é Ele quem faz descer a sepultura e faz subir dela, é Ele quem pega o pobre do pó, do duro necessitado, ergue e coloca na cadeira dos príncipes. É Ele que intervém. É esse Deus que para Ele nada é impossível. Agora a pergunta que nos vem à mente é: por que para Deus nada é impossível? Porque Deus, sendo o que é, Ele possui capacidades que o homem não possui. E dentre essas capacidades nós queremos citar algumas
que dão a habilidade a Deus de realizar toda e qualquer coisa. Primeira capacidade que Deus tem, que lhe dá condições de fazer o impossível, é que Deus é eterno. Vamos dizer isso: Deus é eterno. Quando a gente fala de eternidade, a gente está falando de algo que transpõe o tempo. O homem tem imortalidade, ele não tem eternidade. Ele tem princípio, embora a sua alma não tenha fim, não morre, mas ele tem princípio. Você tem data de nascimento, Deus não. Deus nem tem princípio e nem fim. A eternidade, no sentido estrito da palavra, significa aquele que transcende todas as limitações temporais. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é muito lindo, né? E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, operando eu. E chega a pergunta, Deus é tremendo, né, irmão? Se eu quiser operar, quem? Dá para nascer um homem e ser criado um demônio que bote o pé quando Deus quer operar. Sai da frente políticos que estão tentando criar leis para frear o crescimento desta igreja. Esta igreja vai passar por cima como uma locomotiva acesa. Sai! Operando eu! Quem vai impedir? Já que Deus é eterno, Deus não existe, Deus é. Porque o dicionário diz que existir significa aquele que passa a ser a partir de um momento. Tudo que existe teve um princípio. Deus não existe, Deus é. Ele não tem princípio. Aleluia, glória a Deus. A sua eternidade pode ser definida como a perfeição de Deus, pela qual Ele é elevado, acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência no único presente indivisível. Deus, como é um ser eterno, a Bíblia nos mostra que Ele criou o tempo, mas Ele vive fora do tempo. Gênesis 1:14 diz que Ele criou o luminar maior, o sol, para governar o dia, e o luminar menor para governar a lua. Deus criou o tempo. No princípio criou Deus. Deus cria a terra no tempo e cria o tempo na terra. Isso é uma coisa que só crente entende. É feito quando João Batista diz assim: Ele vem depois de mim, mas é primeiro do que eu. Aí só crente que anda de joelho é quem entende um mistério desse. Como é que ele vem depois e é primeiro? Deus, além de criar o tempo, Deus controla o tempo. Nós não controlamos o tempo. A gente só pode viver um dia de cada vez. O dia de ontem a gente não pode viver mais. Mas Atos 1:17, Jesus disse assim aos discípulos: não nos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Pai controla o tempo.
A nossa vida está presa dentro de 24 horas. Tem hora que é tanta atividade que 24 horas para a gente é pouco. Não é verdade? Porque nós temos hora para acordar, hora para dormir, hora para refeição, hora para o trabalho, hora para a escola, hora para as atividades, que a gente está circunscrito ao tempo. Deus não. Deus criou, controla, mas vive acima do tempo. O sábio disse em Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus está acima. Então Ele manda no relógio. Existem 3 exemplos na Bíblia de que Deus faz o impossível, porque Ele é atemporal, eterno. Primeiro foi o caso de Josué. Josué capítulo 10. Estava numa batalha em que precisou que o tempo se esticasse um pouco mais. Nós sabemos que Deus dividiu 24 horas em 12 horas de sol e 12 horas sem sol. Mas Josué precisava da luz solar, já que não tinha iluminação pública como nós temos aqui, para poder esticar um pouco mais aquela batalha. E apesar disso fugir da sua capacidade, ele apela para quem pode controlar o tempo. E ele diz: sol, te segura aí. Lua, te segura aí também. Porque na concepção de quem estava na terra, quem movia-se não era a terra em sentido anti-horário, era o sol. É por isso que nós temos nascente e poente. Se pensava que era o sol quem circulava ao redor da terra. Mas apesar de Josué ter pedido que o sol parasse, Deus entendeu. Se eu sei, meu filho, o que é que você está pedindo? Você está pedindo para ter um dia com mais de 12 horas de sol. Você não pode não, mas eu posso. É só eu segurar a terra aqui, ó. Ele parou a terra sua. Pronto, vence a batalha aí. Quando tu der onda, eu solto ela de novo. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu agora cantará na sua edina. Por causa da oração de um crente, Deus segurou a terra. Aleluia. E ele parou a terra sem causar catástrofes. Ele é o Criador e tem o controle. Deixa comigo, eu vou parar aqui, não vai queimar ninguém. Um dia Isaías foi com uma profecia pesada para entregar ao rei Ezequias de que ele, da doença que estava, ia morrer. O profeta chegou e disse: olha, arruma a tua casa, e nesse leito que tu estás aí, é aí mesmo que tu vai morrer. Dá as costas e vai embora. Segundo Reis capítulo 20 versículo 9 a 11 diz que Ezequias ficou angustiado, não somente porque estava enfermo, mas esperava uma palavra de vitória, de saúde, e vem essa palavra difícil. E ele vira para o canto da parede e chora abundantemente, dizendo: Senhor, lembra-te de que eu fui fiel, eu andei em fidelidade diante de ti. Quando diz isso e começa a chorar, Deus diz ao profeta: volte e diga a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E quando eu quero, eu abro a cova, mas quando eu quero, eu fecho a cova. Eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Essa noite eu quero dizer de forma profética que é noite de Deus dar saúde a crente aqui em praça pública. O Deus do impossível vai visitar a tua vida com saúde esta noite. E não é demais dizer que para alguns Deus vai fechar a cova
e acrescenta anos de vida. Aleluia. Só que aí ficou um problema. Ezequiel disse: em qual profecia eu vou acreditar? Na primeira ou na segunda? Deus falou na primeira? Ou Deus falou na segunda? Isaías disse: peça um sinal. O que é que você quer? Que o relógio de Acais ele vá para frente? Porque era quando o sol se projetava e havia estacas fincadas no chão, e à medida que o sol levantava, que na verdade não era o sol, era a terra que girava, aí quando a sombra ia cobrindo as estacas ou as escadarias, se entendia, se regulava o tempo e se dava uma hora. Aí Isaías disse: quer que o relógio vá para frente? Ezequiel disse: não, assim é fácil demais, o relógio só vai para frente. Eu nunca vi um ponteiro voltar. Se Deus vai me dar saúde, eu quero que Ele faça o ponteiro voltar. Diz a Bíblia que Deus fez o sol recuar 10 graus. Agora Ele não segura a terra. Agora Ele segura a terra e faz ela dar uma volta ao contrário. Ele não só segura, Ele faz ela dar uma voltinha ao contrário aqui. Segura. Deus é o Deus do impossível. Não se preocupe com o fator tempo. Deus nunca chega atrasado. Quando Jesus estava num casamento em Caná da Galileia, que acabou-se o vinho, que significa dizer acabar a Guaraná, e acabar a Guaraná, beber bolo seco, casamento de crente logo, que Coca-Cola até dizer basta. E logo a festa naqueles dias eram quantos dias? 7, aí tinha que ser grades e grades. O noivo bota a mão na cabeça, aquela agonia na copa. O rapaz contratado para organizar a festa, você tinha calculado tantos. Maria talvez ouviu o burburinho, chegou perto de Jesus e disse assim: eles não têm vinho, está faltando. Jesus disse o que a ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. A pressa de vocês não me apressa. Eu não sou escravo do tempo. Eu vou deixar zerar para eu poder fazer milagre, para ninguém dizer que foi um jeitinho do tempo. Está entendendo? Deus deixa zerar. Deus deixa zerar. Para do zero Ele começar alguma coisa. Aí ninguém vai poder dizer que foi a ciência, foi a coincidência. Não, vai dizer isso aí só pode ter sido a mão dele. Quando chega na hora, aí Jesus disse assim: pega aquelas vasilhas que vocês usam para lavar, irmão. E o que é que a gente faz? Coloque água. Jesus, água a gente tem. O que a gente está querendo é Guaraná. E a preocupa não, pega essa água aí. O senhor vai fazer o que? Uma oração, e eu preciso disso? Já pode levar água para eles. Mas Senhor, é água. Vá fazendo sem questionar. Aí levou para o organizador da festa. Quando ele bebeu, disse: negócio diferente. Os que sabia que era água disseram: ele percebeu que é água? Ele disse: não. Eu já vi em todas as festas que eu organizo que se coloca o vinho melhor no começo. E depois que as pessoas já têm bebido muito, colocam um vinho inferior, porque elas bebem sem nem sentir. Mas com essa festa foi o contrário. Esse vinho é muito saboroso. O melhor está no final.
Quem recebe essa palavra? Que o melhor está no final. Diga comigo, o milagre aconteceu dentro do vaso. É esse milagre que Deus quer fazer na tua vida esta noite, dentro do vaso. Jesus pode pegar uma vida feito um vaso com água, e a água é sem cheiro, sem cor e sem sabor. É assim a vida do pecador, sem cheiro, sem cor e sem sabor. Jesus pega, faz um milagre dentro do vaso, aí passa a ser vinho. Tem cheiro, tem cor e tem sabor. E quando alguém bebe, diz: é melhor do que o primeiro. É melhor do que o primeiro. Deus é o Deus do impossível. Qualquer um de nós aqui poderia transformar vinho em água. É só pegar vinho e ir colocando água. Água. Vai ter uma hora que vai encharcar de tanta água, né? Deixa de ser vinho, se torna. Agora ele pega a água, transforma em vinho. Só ele. Aleluia. Deixe-me ir adiante. Sabe por que para Deus nada é impossível? Porque além de eterno, Deus é onisciente. Diga comigo, onisciente. Porque para a gente algumas coisas são impossíveis, porque a gente não sabe de tudo. Nós sabemos de alguma coisa. Deus não. Deus tem todo o conhecimento. Isso significa dizer que Ele tem um conhecimento perfeito e absoluto de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada, presente e futura. O salmista no Salmo 139, versos de 1 a 4, ele disse assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheceste. Tu sabes o meu deitar e o meu levantar. De longe Tu penetras os meus pensamentos, sabes os meus caminhos. Eu nem falei ainda e Tu já sabes a palavra que eu vou falar, porque Tu és onisciente. Diz: tal ciência é tão maravilhosa que eu não a posso atingir. A Bíblia diz em Jó capítulo 37, verso 16, que o conhecimento de Deus é perfeito. No Salmo 147, verso 4 e 5, diz que o conhecimento de Deus é infinito. Em Isaías capítulo 40, verso 28, diz o profeta que o entendimento de Deus é inescrutável. Em Romanos 11, 33 ao 36, Paulo canta dizendo: quão insondáveis são os teus pensamentos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem te deu primeiro? Qual foi a faculdade que tu entraste para aprender o que tu sabes? Porque dele, por ele e para ele são todas as. Por isso que Deus pode tudo, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe do amanhã, antes que o amanhã chegue. Ele sabe da nossa história. Ele sabe do nosso futuro. E Ele conhece quando você não havia nem nascido ainda. Até teu nome. O que dizer, por exemplo, dos irmãos de José, que quando ouviram José contar os sonhos, entenderam que ele poderia assumir um cargo maior à sua casa quando o pai Jacó falecesse. Então, querendo atrapalhar os planos, os irmãos de José fazem uma trama. Eles vão para Dotã, e José é enviado depois por Jacó. E quando José vem longe, vestido com a túnica, os irmãos dizem assim: lá vem o sonhador.
Vamos matá-lo. Aí disse: não, ele é nosso sangue, vamos lançar ele nessa cisterna. E a gente vai pensar o que é que faz com ele. Tiraram a túnica de José, jogaram na cova, naquela cisterna vazia, de aproximadamente 7 metros de profundidade, e eles ficam na boca da cova comendo pão, pensando o que é que vão fazer com José. Passados uns tempos, vem passando mercadores ismaelitas e midianitas em direção ao Egito. Então os irmãos têm uma ideia: já sei, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo para o Egito, porque a gente colocando ele lá no Egito, os sonhos que ele tem não vai se cumprir, porque ele não vai estar em casa quando o papai morrer, ele não vai assumir o lugar de papai. Aí Deus fica só olhando e achando engraçado, porque há quem pense que possa atrapalhar o que Deus planejou a respeito de uma pessoa. Para onde é que os irmãos de José estavam querendo vender José? Aonde é que ele foi governador? Está entendendo? Tem gente que empurra sem saber que está trabalhando para Deus. Vamos botar José lá para bem longe. Deus dizendo: manda para cá, é aqui que eu vou cumprir a promessa. Vocês estão trabalhando para mim sem saber. E ele diz isso: o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou. Deus é onisciente. O que dizer da nação hebreia quando estava sofrendo sobre o domínio de Faraó? Levantou-se um faraó que não conhecia José e começou a ver no crescimento dos hebreus uma afronta. Ele achava que os hebreus, quando se multiplicassem, poderia tirá-lo do poder e assumir o trono do Egito. Ele começou a escravizar o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus. E se não bastasse, ele emitiu uma lei que se matasse todas as crianças do sexo masculino, para que o povo parasse de se multiplicar. Essa é a informação que a Bíblia nos dá. Mas existe uma informação fora da Bíblia que também nos dá um vislumbre, nos dá uma ideia de por que ele criou esse decreto da morte dos filhos do sexo masculino. Dizem alguns historiadores que um dos magos de Faraó teve um sonho. Ele sonhou com uma balança, e do lado direito de uma balança tinha um cordeiro, do lado esquerdo estava todo o Egito. E é claro que todo o Egito é mais pesado do que um cordeirinho, mas na balança ele viu que mais pesado era o cordeirinho do que todo o Egito. E aquele encantador, aquele mago que teve esse sonho se perturbou e foi para Faraó levar o sonho e uma possível interpretação. E ele contou o sonho a Faraó, e Faraó disse: muito bem, o que é que você acha que quer dizer esse sonho? Ele disse: eu acho que quer dizer o seguinte: Deus, o Deus dos hebreus, a quem o Senhor está fazendo de escravos, ele vai levantar um homem no meio deles, que terá um peso maior do que o Egito todo. Qual a saída? Eles mandem matar todos o sexo masculino, porque o homem não se levanta. Olha, outra vez o diabo querendo impedir aquilo que Deus planejou. Aí tinha uma família que já tinha 2 filhos, um menino e uma menina, Miriam e Arão. Mas na ocasião da perseguição, Joquebede engravida do 3º filho, e ela esconde por até 3 meses. Mas a linguagem da criança nos primeiros dias é o choro. E ela não podia conter por muito tempo, porque a ordem foi dada às parteiras, mas depois dada aos egípcios, que quando visse a criança do sexo masculino matasse.
E ela ocultou por 3 meses, mas não conseguindo ocultar mais. Ela vai com Miriam, sua filha, à beira do rio Nilo. Faz um cestinho, coloca o menino dentro e coloca ali entre as plantas aquáticas daquele Nilo. Estrategicamente, ela coloca ali, não abandonando seu filho, mas pensando que alguém poderia adotá-lo. Naquele mesmo instante, o Deus que trabalha nos bastidores da história, você está ouvindo isso? A mão invisível da providência faz com que a filha de Faraó sinta vontade de se banhar naquela mesma hora. Deus vai mexendo na história. Ela vai com suas donzelas se banhar no Nilo. Era uma princesa. E o menino que tinha nascido, Deus colocou um sinal nele de forma bem estratégica. Vou fazer ele um menino bem bonito, porque se for um menino feio, a princesa não adota. Ele tem que ter cara de rei. E eu vou fazer a mãe dele colocar no Nilo para ela pensar que é uma oferta do Nilo para ela, mas não é do Nilo para ela, é meu para o meu povo. E ela, quando ouve o choro da criança, manda ir lá buscar. Quando olha, é um menino. E ela não tinha filho, porque Deus fechou a madre para poder ela adotar Moisés. Olha Deus trabalhando, olha Deus trabalhando, olha Deus trabalhando. Ela segura no colo e diz: é dos hebreus. Está consciente, não é? Mas ele tem pouco tempo, ainda toma leite materno, e eu não tenho leite para dar. E Miriam, que ficou olhando, disse: minha senhora, eu tenho uma sugestão. Eu conheço uma mulher que teve um filho há 3 meses. Está com os seios cheios de leite. O senhor pode contratar ela para dar leite a esse menino. E quando desmamar, entrega de volta. Você vai lá. Eu ainda vou pagar ela. Quem era essa mulher? Deus. É o Deus do impossível. Aleluia. E tem uma coisa nessa história aí que eu fico abismado com Deus. Deus tem um senso de humor fora de série. Faraó não queria nem ver o hebreu. Deus colocou o hebreu dentro da casa dele, debaixo do nariz, e cria ele, viu? O hebreu pra dentro e pra fora, ele tendo que aguentar. Agora é filho, foi adotado, né? E Deus disse: não me abuse não, que se eu quiser eu boto ele no trono, viu? No seu lugar. Agora é porque eu não chamei ele para ser príncipe do teu povo, eu chamei ele para ser meu profeta. Aleluia. Sabe por que para Deus nada é impossível? Eu concluo com isso. Porque além de eterno e onisciente, Deus tem todo o poder. Vamos dizer isso, meus irmãos. Deus tem todo o poder. A Bíblia diz no Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de quem? Do Onipotente. Vai fazer o quê? Descansa. Amar a rede e descansar. Também uma sombra dessa. Em Mateus 28, 18, Jesus aparece ressuscitado e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Os judeus chamam ele de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na ilha de Patmos, João ouve uma voz como de trombeta por trás dele. E ele diz: e quando eu me virei para ver, ele começa a descrever de cima para baixo. Seus cabelos eram brancos como a lã,
seu rosto como o sol em toda a sua força, seus olhos como duas brasas, chamas reluzentes, da sua boca são espada afiada de 2 fios. Ele está vestido com uma vestimenta talada, comprida, seus pés são como latão. Aí ele caiu desmaiado. Aí Jesus colocou a mão direita e disse: não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas eis que estou vivo. 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 Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. Olha aqui para mim, preste atenção. Tem hora que Deus é até engraçado. Me permita, eu falo isso diante dele com todo o meu respeito que tenho a ele. Mas Deus, quando quer fazer o impossível, Ele faz a gente sorrir. Por exemplo, para construir uma grande nação, se Deus desse esse projeto a você, quem você pensaria? Você pensaria num casal jovem, recém-casado, que o rapaz tivesse saúde, tivesse condições de gerar, que a moça tivesse saúde, tivesse condições de gerar. Não é assim? Porque quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai unir ou juntar os elementos que vão contribuir para que aquele projeto seja consolidado. Por exemplo, se for uma casa, a gente vai juntar cimento, areia, trigo, os trabalhadores, vai fazer a planta da construção, elementos favoráveis para a construção de um projeto. Deus não. Deus pensa para construir uma grande nação. Eu vou chamar um velhinho de 75 anos e uma esposa estéril. Se a gente pudesse dar uma sugestão para Deus, a gente ia dizer: Deus, o Senhor vai começar. Primeiro porque esse daí já devia estar no PROAC. E a esposa é estéril, Deus. Deus, deixa comigo. Eu não trabalho com lógica. Eu sou Deus que realizo o incrível. Aleluia. Deus chama um casal apesar da idade. Gênesis 12, versículo 4 diz que quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E Deus não cumpriu a promessa quando ele tinha 75. Deus esperou ele completar 100. Aí é que fica mais engraçado ainda. Eu imagino Abraão. Deus olhando assim dizendo: está chegando no ponto. Sara já não podia jovem, e agora ela entra na menopausa e cessa o costume das mulheres. Gênesis 18 diz isso, versículo 11, que ela já tinha cessado, não tinha mais como produzir óvulo. Deus disse: está no ponto. Ele não tem mais idade para gerar, e ela não tem mais óvulo. É agora.
condições, zero. Diz assim, olha, fatiei uma grande nação. E Abraão está cabisbaixo, Deus diz, sai da tenda, porque às vezes a gente está dentro de uma tenda, né? A visão é curta. Deus diz, em Gênesis 15 diz, então o levou fora. Vem cá, olha para cima. Eu não quero você olhando para baixo, eu quero você olhando para cima. Olhe para cima, olhe agora para os céus. Aí ele olha, conta as estrelas, se as pode contar. Naquela época eu não tinha calculadora. Imagina ele dizendo aqui, só o Cruzeiro do Sul já dá para me complicar. E vem as Três Marias. Aí mistura coisa, já perdi a conta, Deus. Disse, assim tu vai perder a conta dos teus descendentes, que serão como o pó da areia e como as estrelas do céu. A minha promessa, Abraão, é incalculável. O que Deus tem para vocês, jovens, é acima da medida que vocês pensam. E a gente tem uma medida de pensamento, mas Deus extrapola a medida. A minha medida é recalcada, é sacudida e é transbordante. Em Gênesis capítulo 18, Deus vai visitar Abraão e Sara. E ele vem de um jeito que muita gente, se visse Deus dessa maneira, não abria nem a porta para ele entrar em casa. Ele vem vestido de trapo, porque Deus é um Deus transcendente, mas Ele está nas coisas simples. Lá vem ele com mais dois peregrinos caminhando no deserto. Abraão vê por detrás da veste simples. Tem alguma coisa ali. Aqueles peregrinos são diferentes. Não vão adiante, peregrinos. Entrem, a casa é humilde, mas tem espaço. Quando ele se aproxima, que Abraão olha para o do meio e diz, meu pai, bota a cara no pó e diz, sou pó e cinza diante de ti. Deus diz, eu vim jantar contigo. Aleluia, glória a Deus. Abraão treme nas bases, corre lá para a mulher e diz, mulher, prepara alguma coisa aí. Quem chegou? Disse Deus. Agora ela começa a amassar os bolos, ele vai atrás de um céu e separa uma vitela melhor. Para quem é? É para Deus. Ele chegou. E chega o dia de Deus. Eita lá, pastor. Ei, Turime cantará manaça. Me prepara para uma visita de Deus dentro da tua casa. E andere machandarama cantarama. Ele volta e diz, o que é que o Senhor quer, meu Senhor? Daqui a 1 ano, você vai segurar um menino nos braços. Quando ele diz isso, Sara lá dentro da tenda dá uma risada. Eu não podia nova, quem dirá agora? Quando ela sai com o bolo, Deus disse, por que você riu quando eu disse que daqui a 1 ano você ia estar com o neném? Eu não ri não, Senhor. Você riu, mas eu ri lá dentro da tenda. É porque eu vejo fora e vejo dentro da tenda. Você riu lá. Quero dizer que o nome do seu menino vai ser justamente esse, gargalhada. Como dizem os nordestinos, você vai ficar abestalhada para segurar esse menino no braço, dizendo, Deus ainda cumpre promessa. Imagina em Gênesis 21, o Senhor visitando a Sara e ela segurando o menino no braço.
Quando H era escrava dela, eu imagino que H torcendo contra, porque tem gente que torce contra, né? Eu imagino H dizendo: isso é mioma. Isso é gravidez psicológica. E ela batendo na barriguinha e disse: tu vai fazer um parto. Você sabia que a escrava ajudava no parto? Quem não crê vai ajudar no parto. Quem não crê vai ajudar no parto. Olha, convide para o culto em ação de graça quem não crê. Convide, tem que comer bolo dizendo assim: aconteceu, viu? E não é que aconteceu, e comendo bolo dizendo: aconteceu. Aconteceu, não sei como, mas aconteceu. Sara ficou abobalhada, o menino é risada. E quem souber da minha história vai rir comigo. A gente não está rindo com ela hoje? Deus é o Deus do impossível. Quando tira Israel do Egito para levar para Canaã, ao invés de ir por um caminho mais fácil, Deus escolhe o mais difícil. E quando Deus coloca a gente em caminho difícil, é porque Ele quer fazer o ímpar. Está entendendo por que você está no caminho difícil? É para você ver milagre na trajetória. O povo chega diante do mar vermelho. E agora, Moisés, a gente vai para onde? De repente chega um informante: olha, pela subida da poeira está vindo o exército de Faraó aí atrás. Ele se arrependeu de ter soltado a gente e veio em busca da gente. E pelo jeito vai matar a gente aqui. O povo começa a murmurar e diz: será que não tinha cemitério no Egito? A gente tem que morrer aqui. O inimigo atrás, água na frente. Para onde é que a gente vai? Quando as portas se fecham aqui, a saída é para cima. Moisés olha para cima e diz assim: Senhor, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que vá para frente, marcha. Meu povo não conhece marcha ré, só conhece para frente. Toca nas águas. Eu vou fazer uma coisa que vai marcar a história de Israel. Ele toca nas águas, Deus manda só um vento oriental. O salmista disse que Deus fez assim, ó. Partiu o mar em duas bandas assim, ó. Israel ficou olhando: que é isso? Que é isso? Deus dizendo: eu faço isso aqui, ó, por quem crê. E o povo começou a entrar dentro do mar, a pé enxuto. O faraó quis pegar carona, mandou o exército dentro das águas também. Aí Deus, que através do anjo do Senhor ia na frente do pelotão dos hebreus, saiu da frente e foi para o meio, ficou entre o exército hebreu e o exército de Faraó. Iluminava para o povo de Deus, escurecia para Faraó, vindo fumê. Quem estava lá via o exército de Faraó e o Faraó não via o exército do povo de Deus. Era vidro fumê. E a minha pergunta para você é: como é que o povo de Faraó vem de carro e não alcança um povo que está andando a pé? Como é que ele não alcançou? A Bíblia diz em Êxodo 14 que Deus chamou os anjos assim antes: vai lá e tira os parafusos da roda dos carros. Aí começou os anjos chegando lá na porta dos parafusos dos carros e tirando assim, ó. Aí os carros começaram. Aí os egípcios disseram: tem alguma coisa acontecendo. A gente, quando está já alcançando eles, os carros começam a quebrar. É o Deus deles. Se Satanás pudesse, já tinha alcançado tua família.
já tinha alcançado teus filhos, já tinha alcançado a tua vida, mas Deus está embaraçando o caminho dele. Ele não alcança, 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 ele não alcança. Ele não alcança. Três rapazes ficam de pé diante da estátua que Nabucodonosor levantou, mesmo ele dando ordem que deveriam todos se curvar. Esses três rapazes não cumprem a ordem porque adoram somente a Deus e não a imagem de escultura. Ficam de pé. E quando eles ficam de pé, alguém vai levar a informação para Nabucodonosor: há 3 jovens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel 3:12. Eles não fizeram caso de ti. A teus deuses eles não servem, nem a estátua de ouro que levantaste. Eles não se curvaram. Traga eles aqui. Quando eles chegam, Nabucodonosor disse: é de propósito que vocês fizeram isso? Querem me experimentar? Eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha, que eu disse que puniria com ela quem não se dobrasse. E eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Aí a coisa ficou difícil. Porque enquanto Nabucodonosor estava afrontando os filhos de Deus, já era problema. Mas quando ele disse: eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão, aí Jeová disse: agora é comigo. Amarraram os 3 rapazes, subiram pelas laterais, abriram a escotilha. Havia uma abertura na tampa superior e uma abertura inferior, e a abertura inferior foi aberta para Nabucodonosor ver os corpos